Aproveite este tempo em casa para ler um livro. Em nosso site, você encontra produtos para toda a família. Veja o que temos para você. Coleção Como, Combo 2, com os livros Como Perdoar, Como Educar os Filhos e Como Evangelizar no Poder do Espírito. Família, de Narla e Camilo Bessoni. Tempo Precioso, coleção Shalom Kids. Utilize o cupom LIVESH para ganhar 20% de desconto na sua compra. Acesse agora livrariashalom.org para ver mais produtos. Estamos nos preparando para a grande festa dos arcanjos, 29 de setembro. Todos os dias, neste canal, neste horário, você estará comigo rezando a São Miguel Arcanjo. Nós estaremos nos preparando como São Francisco de Assis se preparou para a festa de São Miguel. Até o dia 29 de setembro, nós estaremos rezando juntos. Eu convido você, que é benfeitor da paz, convido sua família, convido aqueles que estão afastados da igreja a fazer essa invocação comigo. Ganhe R$15 de cashback. Acesse agora livrariashalom.org. Meu nome é Flávia, eu tenho 2 filhos e sou servidora pública. Meu nome é Caio, eu tenho 16 anos e eu estudo no Colégio Shalom. A gente já morou em outros estados, igual o Shalom nunca vi. Eu vou porque eu quero e porque eu me sinto bem num ambiente daquele. Eu quero ser médico, quero ajudar as pessoas. É uma formação completa. É o Matheus, o Caio, o Davi, o Bezerra, eles estão comigo assim desde que eu entrei no colégio. Eu fiz várias amigas, todo dia de manhã a gente toma café junta na escola. E ninguém segrega as pessoas que têm alguma coisa diferente ou que chegaram agora. Eu não acho que é só o lado espiritual, o lado acadêmico é muito bom. Eu acho que o colégio é isso, ele é o símbolo do equilíbrio. Você tem uma vida divertida, com amigos ótimos, uma vida religiosa e o ensino, assim, tem o que falar, é primeira mesmo. Os professores muito bons. Agradeço a minha mãe por ter me botado nesse colégio. E eu escolho o Colégio Shalom. Quando eu tive minha primeira experiência com Deus, surgiu em mim o desejo de ser santa. O problema é o pecado, né? A inclinação ao mal que tem na gente. Olhe, se eu lhe contar as loucuras que eu já fiz querendo ser santa, por um tempo até dava certo, mas quando eu menos esperava... E a vida foi se tornando cada vez mais exigente. Novos desafios exigem novas respostas. Você percebe que não é o que imaginava ser. E ainda vem a decepção com os outros. Quando eu soube que haveria um congresso Shalom totalmente online, que o tema era santidade, onde eu poderia encontrar respostas concretas para esse anseio, a princípio vem aquele medo. Mas eu sei que Deus é o maior interessado em minha santidade. São novos tempos. Preciso retornar à fonte. Isso muda tudo. É impressionante o quantas vezes podemos viver dentro da igreja, mas distantes de Deus. Quanto mais santos, mais fecundos. Congresso Shalom, dias 5 e 6 de setembro. Inscreva-se já! Quem mora na rua encontra todas as portas fechadas. Só o céu continua aberto. Milhares de moradores de rua estão em situação de miséria absoluta. Para amenizar tanto sofrimento, a comunidade Shalom abriu as portas de suas casas. É o projeto Shalom Amigo dos Pobres. Precisamos de sua ajuda para abrigar quem sofre com o frio, a fome e principalmente com a indiferença. Início da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos que, em qualquer lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai,
e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus sempre a vosso respeito, por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Nele fostes enriquecidos em tudo, em toda a palavra e em todo conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Assim, não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação do Senhor nosso, Jesus Cristo. É Ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível até o fim, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por Ele fostes chamados à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado, cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória de Santa Mônica. Santa Mônica tem um exemplo de vida muito belo. Santa Mônica é um modelo de mulher para a humanidade de todos os tempos, de modo muito especial para a mulher cristã. Santa Mônica, ela jovem, claro, foi prometida em casamento a uma pessoa de Tagaste, da sua cidade, Tagaste, na África. Era de família nobre, família rica na época. No entanto, o seu marido era alguém de temperamento muito tempestivo e inconstante, e também dado a alguns prazeres no mundo. Homem também de negócios, homem de grande condição, envolvido na política. Enfim, era uma pessoa que fez com que Santa Mônica sofresse bastante. Uma vez, rezando ela pelo marido, Deus lhe revelara que ela conseguiria dele a conversão. Santa Mônica teve 3 filhos com Patrício, seu esposo. Dentre eles, Santo Agostinho. Agostinho, na sua adolescência e juventude, também causou muita dor à sua mãe. Santo Agostinho foi se enveredando num caminho de perdição, de pecado, que parecia não ter fim. E Santa Mônica, cristã, teve uma das piores dores que uma cristã pode ter, que o seu filho se envolvera, seu filho Agostinho, se envolvera com uma heresia na época, que professava o cristianismo, mas de um modo herético, o maniqueísmo. E
Deus também revelava a Santa Mônica, a Mônica na época, né, que ela obteria a conversão do filho. E assim, Mônica se colocava a orar, a jejuar, derramava lágrimas pela conversão do filho, pela conversão do marido, e ela obteve aquilo que ela mais desejava. Mulher rica de bens materiais, mas completamente despojada e completamente empenhada no caminho para a vida eterna. O seu marido foi batizado. Na época, o batismo se dava quando a pessoa era mais adulta. O marido foi batizado, ainda em vida, claro, convertido ao cristianismo e batizado, recebeu o batismo antes de morrer. Então, naquilo que é o caminho ordinário da igreja, Mônica conquistou, digamos assim, a salvação do seu esposo. E, tendo gerado como filho Agostinho, na Europa, em Milão, estudando e ensinando retórica, ele se viu diante de Santo Ambrósio de Milão, exímio pregador, se encantou com as pregações de Santo Ambrósio, se converteu também ele e recebeu o batismo ao lado de seu grande amigo Alípio e de seu filho. Agostinho chegou a ter um filho chamado Adeodato. Enfim, Mônica, em meio de lágrimas, obteve a conversão do marido e obteve a conversão do filho. Sempre se dedicou às tarefas de mãe e às tarefas de esposa. Agostinho, no livro As Confissões, ele declara sobre sua mãe uma coisa muito bela. Ele diz assim que Mônica o gerou 2 vezes. Uma vez, Mônica o gerou na carne para a vida terrena. E outra vez, por meio das lágrimas, Mônica o gerou no espírito para a vida eterna. E assim, Santa Mônica se despediu da vida numa viagem para a Itália, na qual ela estava retornando para Tagaste, acompanhada pelos 2 filhos homens, por Agostinho e Navígio, e ali ela, durante a viagem em Ostia, perto de Roma, ela veio a se sentir mal. E o interessante é que os filhos a acompanhavam. Agostinho faz um relato muito emocionante, que estava ele e sua mãe, com certeza estava o seu irmão também, mas Agostinho e sua mãe estavam debruçados juntos. Imaginem que cena bela. Agostinho e sua mãe debruçados numa janela, no batente, no portal de uma janela, olhando para o jardim da casa onde estavam hospedados. E ali eles olhavam para o céu, olhavam para o jardim e falavam das coisas de Deus. Mônica caiu naqueles dias doente e enferma. O filho mais novo tentou lhe exortar, dizendo: mãe, não te convém morrer fora da nossa pátria. É necessário que a senhora resista a essa enfermidade e venha a morrer somente na nossa pátria, que seria a África, seria a cidade de Tagaste, na África. E Mônica respondera a seu filho: eu caminho para a pátria eterna. Para mim não importa morrer aqui ou ali. O que importa é caminhar para a eternidade após a morte. Santa Mônica, então, grande testemunho de esposa, grande testemunho de mãe. Como mulher que tinha posses nesse mundo, tudo desprezou e se dedicou pela conversão dos seus, pela evangelização dos seus, e se dedicou para caminhar somente para a vida eterna, obtendo a vida eterna por meio de Cristo, para si e para os seus. Possamos então hoje, de modo muito especial, todas as mulheres cristãs, olhar para essa mulher, Mônica, essa africana de Tagaste, na África, atual Argélia, e com ela aprendamos o que significa ser cristãos, aprendamos o que vale as lágrimas derramadas por amor a alguém, o que significa a oração
incessante por aqueles que nós queremos ver convertidos, o que significa a pobreza de coração, que se despoja dos bens desse mundo e que caminha tendo como a sua única riqueza o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.